Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou te ensinar alguns exercícios e movimentos que vão te aliviar imediatamente as dores de hérnia de disco. E uma grande observação aqui, antes de eu mostrar tudo, para que você não se iluda, isso só serve para quem tem hérnia de disco na lombar, e só se você tiver hérnia de disco. Se você tiver alguma coisa a mais, bico de papagaio, espondilolistese, espondilólise, se estiver sentindo pinçamento no ciático, por exemplo, se tiver cauda equina ou alguma coisa assim, pode ser que não funcione, pode ser que aumente as tuas dores, então eu não posso te garantir nada. Eu sei que para quem tem só hérnia de disco, funciona, porque esse é o meu caso e dá certo, e não só porque funciona comigo, porque deu comigo, eu vou passar para os outros. Com alunos meus que têm só hérnia de disco também funciona, e assim por diante. E por que eu sei que funciona? Porque por isso que eu não estou exatamente no meio do vídeo também. Aqui eu vou colocar uma imagem explicando o que é uma hérnia de disco. Essa imagenzinha é para você entender mais facilmente, e é para isso que eu vou te explicar isso, para justamente você entender o porquê que funciona esses movimentos para aliviar as dores de hérnia de disco. E vamos lá, a imagem está aí. Uma hérnia de disco é um abaulamento ou protusão da região posterior do teu disco intervertebral, você vai ver na imagem aí, e ela acontece porque tu realiza inúmeras flexões. Flexão é o movimento de tu ir para frente com o teu tronco, de tu dobrar a tua coluna, vai para frente, a coluna flexiona. Quando tu vai para frente com o teu tronco, por isso que é um abaulamento ou uma protusão para a região posterior, porque quando tu vai para frente, tu causa uma pressão na região da frente que tu joga o líquido que está dentro do disco todo para trás, que faz com que, se você está vendo bonitinho na imagem aí, você vê que o disco tem um monte de riscos ali, né, em volta. Isso dali é o anel fibroso. E esse anel fibroso, quando tu realiza essas inúmeras flexões, ele vai se rompendo. Vamos supor que existam 100 no teu disco intervertebral. Conforme eles vão se rompendo, com o passar do tempo, vai virando um abaulamento. Em vez de continuar assim o disco, ele vai fazendo esse movimento aqui e deixa de ser um redondo, digamos assim. E o que tu tem que fazer, até estourar todos os anéis, né, e virar uma extrusão desse líquido, daí fudeu tudo. Mas enfim, e o que tu tem que fazer para aliviar? Se ele acontece porque tu realiza o movimento para frente, tu tem que realizar um movimento para trás, que é o movimento de extensão de lombar. É tipo se jogar para trás assim, tipo como se tu tentasse empinar a bunda, entendeu? E para isso existem tanto alguns movimentos de mobilidade, que são usados para aumentar a mobilidade da sua coluna. Existem dois deles. O primeiro que eu vou te mostrar é o Cat and Cow, ou Cat and Dog, depende o que as pessoas vão chamar. O movimento é o seguinte. Para tu realizar, para tu ter um alívio dos sintomas de hérnia de disco, com esse movimento, é só com o exercício completo, é o de flexão e extensão, ok? Mas para o alívio da tua lombar, por causa da hérnia, é só quando tu fazer esse movimento aqui, de empinar a bunda e olhar para cima. Não precisa nem fazer esse daqui. Se quiser fazer, também não vai morrer, mas pode ser que aumente os teus sintomas. Então, é só basicamente empinar a bunda e olhar para cima. Caralho, tá pingando o meu ar-condicionado, velho. E tem o exercício da cobra também, que é bastante utilizado para alívio de sintomas de hérnia de disco da lombar, saca só. E o outro movimento é o movimento chamado às vezes a pose da cobra no yoga. E é o seguinte, vai deitar de barriga para baixo. Palma da mão vai aqui perto do ombro, só que no chão. E tu vai se empurrar para cima. É só fazer esse movimento aqui. Se tu não quiser se empurrar tanto, é só subir menos. Mas fazendo esse movimento aqui, já deveria aliviar os sintomas. Mas existem também alguns movimentos, exercícios da musculação que podem servir para esse propósito.
Não é obrigatoriamente a função principal deles, mas eles servem para isso. E como eu quero te ensinar a fortalecer teus músculos fortes, vai ser até mais interessante do que os movimentos de mobilidade anteriores. Os exercícios são o Superman. O Superman é o seguinte: a pessoa vai estar no chão, as duas mãos lá para frente, as duas pernas lá para trás, e a pessoa tem que levantar as mãos e os pés o mais alto possível. Esse é o elemento da hiperextensão, porque vai fazer esse movimento aqui, ó, e causa uma hiperextensão da lombar, que faz com que se tenha um alívio dos sintomas, que inclusive trabalha bastante a parte de fortalecimento diretor da espinha, o levantamento terra, que inclusive eu tenho um vídeo só do levantamento terra, porque é como eu falei naquele vídeo, vou repetir nesse daqui, ele é um dos melhores exercícios para quem tem hérnia de disco. E lá no vídeo eu deixo 5 motivos. Aqui eu vou te falar um deles, que é, e eu já falei, então eu vou repetir, que é o de que você força a extensão da lombar. É um exercício criado para tu fortalecer a lombar em extensão, ou neutro para extensão, que justamente vai te aliviar de sintomas se tu fizer da forma correta. E é a seguinte, que o exercício ele começa do chão, então a posição correta que tu vai ter que começar nele é essa daqui, ó, de lombar em neutro para hiperextensão, e daqui tu faz. Então há um grande fortalecimento dos eretores da espinha nessa posição, que alivia os sintomas de uma hérnia de disco, que também trabalha o fortalecimento dos eretores da espinha, só que ele é um movimento muito mais completo. E o Superman, que é o anterior, ele trabalha com hiperextensão da lombar, mais ou menos como o movimento da pose da cobra que eu ensinei nas mobilidades, e o levantamento terra não. Ele trabalha com a coluna em neutro, mas por isso que eu falo, ele também pode servir para aquele propósito, porque querendo ou não tu tem que forçar como se tu quisesse manter uma hiperextensão da lombar. Aí vem o movimento da hiperextensão de lombar no GHD. O GHD é essa máquina aqui, e o movimento de hiperextensão no GHD é o seguinte: encaixou os pés ali atrás e faz a hiperextensão. Que esse exercício ele é feito para isso mesmo, é para tu realizar a hiperextensão. O movimento reverse hyper no GHD, eu falei tudo em inglês, se eu falei tudo errado pode acontecer, mas é um movimento de hiperextensão ao contrário. Ele é um exercício basicamente de glúteo, mas também pode acontecer a hiperextensão da coluna e daí aliviar os sintomas. O reverse hyper, que é hiperextensão ao contrário ou invertida, ela é um movimento que raramente você viu na musculação, ou você nunca viu mesmo. Ele é mais utilizado lá fora, por isso que eu falo que ele é reverse hyper, porque ele normalmente é utilizado lá pelos gringos, e inclusive eles têm máquinas específicas para fazer esse movimento, para adicionar peso nesse movimento aqui. Você vai pegar o GHD e você vai virar ao contrário dele, vai se segurar aqui na frente, e quem se movimenta aqui são as pernas. E por isso que acontece a hiperextensão nesse movimento. Tu pega embalo ali embaixo, a perna sobe um monte, faz a hiperextensão, alívio dos sintomas, com um baita de um fortalecimento para o glúteo ainda por cima. O sapinho, que é um exercício no chão, que também é para glúteo, mas pode ocorrer de fazer a hiperextensão da lombar e ajudar nisso. A pessoa, para fazer o sapinho é o seguinte: ela vai deitar de barriga para baixo, vai juntar os pés, vai abrir o joelho e juntar os pés aqui em cima e fazer essa movimentação a seguir. Vai tentar tirar os dois joelhos do chão, contraindo o máximo possível os glúteos.
e a elevação pélvica no chão. Essa elevação pélvica, existem algumas poses, se eu não me engano, no yoga que são parecidas, que daí servem para esse propósito. Esse exercício, a elevação pélvica, ela serve para fortalecimento dos glúteos, só que se tu acabar fazendo uma hiperextensão, vai funcionar também. Os pés vão ficar mais ou menos um palmo de distância da bunda, a mão fica no chão e sobe a bunda. Às vezes, nessa hora de subir a bunda, a pessoa força uma hiperextensão e tem um alívio da lombar. E assim, ó, esses três últimos que eu falei, a elevação pélvica, o sapinho e o reverse hyper, os três, eles vão te aliviar os sintomas se você exagerar no movimento de hiperextensão de lombar, que não é alguma coisa que eu recomendaria e não é uma coisa que eu recomendo, porque se pensar dessa forma, eu vou exagerar em todos os movimentos da musculação, porque daí eu nunca mais vou sentir dor na minha hérnia de disco. E daí, só que se tu pensar assim, até um supino vai te aliviar, só que não quer dizer que tá certo. E não quer dizer que não possa gerar outros problemas, tipo um bico de papagaio ou aumentar a degeneração da tua vértebra. Ou aumentar a degeneração do teu disco intervertebral. Esse tipo de coisa pode acontecer, então por isso que eu não recomendo que façam os exercícios forçando uma hiperextensão e sim tentando manter a coluna em neutro o máximo possível, porque tendo o fortalecimento e a sobrecarga em cima dos discos intervertebrais, isso já vai fazer com que tu tenha, por exemplo, um impacto na região e depende da sua hernia de disco, mas uma provável reabsorção do líquido e uma regeneração, voltar a uns níveis, né, dessa hernia de disco. Então, já é show de bola, não precisa ficar forçando a mais, ok? E eu quero que você entenda a minha ideia de mostrar mais os exercícios, os de força, né, os que tu precisa fazer força, como se fosse na musculação. Se tu já treina, melhor ainda, porque a ideia não é só tu gerar um alívio de sintomas. É para que você seja forte, para que esses sintomas não voltem. Esse é o maior benefício para quem treina de forma correta força. Para quem treina força. Como eu mostrei, por exemplo, no reverse hyper, no hiperextensão no GHD, no levantamento terra principalmente, a ideia é desenvolver força. E essa força muscular, esses músculos, deveriam servir para te evitar que tu volte a sentir os sintomas ou pelo menos de uma forma tão forte quanto tu já sentiu. Isso é uma coisa que eu percebo em muitos clientes, percebo em mim. Os estudos científicos mostram isso, que se você tem força, se você treina corretamente, os sintomas ou eles não voltam, ou eles voltam de uma forma muito branda, de uma forma pequena. Então, é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você, se você já não treina, que você aprenda a gostar de treinar, porque é o tipo de atividade que você vai fazer pro resto da sua vida. Hoje em dia eu tenho 25 anos e vamos supor que eu morra com 100 anos. Então eu tenho mais 75 anos pela frente. Esses 75 anos eu pretendo continuar treinando. Quase todo dia, inclusive. Hoje em dia meu treino é dividido segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Então eu treino 5 vezes na semana. Eu pretendo continuar assim por muito tempo ainda, justamente porque eu tanto me sinto bem treinando, eu tanto gosto de treinar, eu tanto gosto do resultado dos treinos, né, de ter mais massa muscular, ter mais força, mas principalmente porque eu aprendi que dá para ficar sem dor com o treinamento, sem precisar de remédio, sem precisar visitar a fisioterapeuta. Isso que minha mulher é fisioterapeuta, eu ainda podia ganhar consulta de graça, mas ela até às vezes fica meio brava comigo porque eu não visito ela tão frequentemente, que ela acha que ela precisa fazer mais coisas e não precisa, ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessas informações.
Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa saber dessas coisas. Se inscreve nas minhas redes sociais aí embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.